Meus irmãos, nós estamos nesse mês de janeiro abordando o assunto bíblico que relata sobre os diálogos que Jesus teve com determinadas pessoas. E quando Deus colocou isso no meu coração, no coração do Tiago, a gente tinha uma expectativa de que essa série de mensagens do mês de janeiro seriam uma série de mensagens muito boas. Porque quando a gente olha para os evangelhos, e aí a gente percebe que os diálogos que Jesus teve com inúmeras pessoas faz com que a gente reflita também no lugar daquela pessoa que estava falando com Jesus. E no primeiro domingo a gente teve, o primeiro domingo do ano, o primeiro domingo obviamente de janeiro, o pastor João Paulo, ele trouxe uma mensagem falando sobre o fariseu que convidou Jesus e ofereceu um banquete a Jesus, lá no texto de Lucas capítulo 7, né? E ali foi abordado a questão daquele fariseu, como ele julgava aquela mulher que estava aos pés de Jesus. E ele dizia, se ele soubesse que essa mulher é uma grande pecadora, talvez ele não aceitasse toda essa atitude dessa mulher. E aí Jesus coloca esse fariseu no devido lugar, mostrando que não só a mulher é pecadora, como o próprio fariseu é muito mais pecador do que aquela mulher, porque ele fica ali no texto fazendo juízo de valor de uma pessoa que está clamando por socorro. E no segundo domingo nós tivemos o Tiago trazendo a reflexão no texto de João, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 15, falando sobre o diálogo com Jesus com Nicodemos. E ali a gente percebe que Jesus está dizendo a Nicodemos, parafraseando e resumindo todo aquele contexto, Jesus diz a Nicodemos, não adianta você saber muito, não adianta você ser um dos principais fariseus, porque você está indo para o inferno. Nicodemos, você precisa nascer de novo. E aí Nicodemos tem aquele conflito interno, e Jesus mostra para ele o porquê que ele está tão distante do nosso Salvador. E no domingo passado nós tivemos o pastor João Paulo trazendo o texto de Mateus, né? E esse texto de Mateus, no capítulo 9, nos mostra um breve diálogo, uma breve conversa de Jesus com os discípulos de João Batista. E ali Jesus diz aos discípulos de João, explicando a eles o porquê dos seus discípulos não fazerem o jejum. E aí os discípulos de João Batista dizem, olha, nós fazemos o jejum, nós jejuamos, os fariseus jejuam, e por que os seus discípulos não jejuam? Né? E aí Jesus explica àqueles homens, e o pastor João Paulo trouxe essa reflexão, nos ensinando acerca da importância do jejum. E o jejum nada mais é do que uma forma de adorar a Deus, é uma forma de quebrantar a nossa carne, é uma forma de nos aproximarmos mais do Senhor. E com essa aproximação, a gente está mais sensível à voz de Deus. E o que se sobressaiu na mensagem da semana passada foi que a paz que nós alcançamos em Cristo, ela supera todo o grau de dificuldade e de turbulência que nós venhamos atravessar. Traduzindo, a paz de Jesus é a paz na guerra, como dizia o pastor Paulo Lutero de Mello, que a paz em Jesus é ter paz em meio à guerra. E hoje, para a gente encerrar a série de mensagens sobre o diálogo com Jesus, a gente tem um texto no Evangelho de Marcos, capítulo 10. É um texto muito conhecido, tem em 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Mas como a série de mensagens já foram abordadas
o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João, eu falei, eu vou trazer no Evangelho de Marcos esse texto. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 17. Diz assim a palavra de Deus. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 17. Quando Jesus saiu, correu para ele um homem que se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe perguntou: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Conheces os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém enganarás, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, lhe respondeu: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Olhando para ele, Jesus o amou e disse: Uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ele, abatido por essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Então, olhando em redor, Jesus disse aos discípulos: Como é difícil para quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor. Agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que aconteceu até esse momento, nesse culto de celebração ao Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado por esse momento em que nós iremos ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra. E que a ação e a iluminação do Teu Espírito Santo possa abrir o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos ouvir a Tua voz, Senhor. E para que possamos sair daqui nessa noite transformados pela Tua palavra e pela ação divina do Senhor. Ó Deus, usa a minha vida, Senhor, como instrumento, como porta-voz do Senhor, de maneira que eu venha diminuir e que o Senhor cresça, Senhor. Que o Senhor seja o principal locutor da Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus, aqui nós oramos. Amém. Meus irmãos, estamos diante de um texto muito conhecido de toda a igreja, imagino eu. Aqui a gente vê esse jovem chegando até Jesus. Primeiro ele chega até Jesus de uma forma muito expressiva, digamos assim. Mas falando antes do jovem rico, olhando para o próprio Cristo, a gente percebe que Jesus, ele sempre esteve aberto a todos os públicos, todas as pessoas. Jesus estava sempre acessível a essas pessoas. E isso é uma das coisas que mais me fascina em Jesus, porque Jesus não fazia distinção de pessoas. Poderia ser a pior pecadora, o pior pecador, poderia ser uma criança, poderia ser um religioso, um doutor da lei. Jesus, ele nunca se opôs a receber ou a dialogar com ninguém. Nesse mesmo capítulo, aqui no capítulo 19, no capítulo 10, a gente percebe que antes de Jesus receber, dialogar com esse jovem rico, ele dialoga com alguns doutores da lei, ele dialoga com alguns fariseus, e aqueles fariseus fazem a Jesus algumas perguntas capciosas, ou seja, eles são maldosos, eles são astutos nas suas perguntas a Jesus, querendo pegar um ponto para que pudesse incriminar Jesus. Mas Jesus, conhecendo, como diz o Evangelho de João capítulo 2, Jesus já conhecendo o coração do ser humano, já entendendo e sabendo da maldade que há no coração daqueles homens, Jesus ele responde segundo a palavra e quebra aqueles religiosos.
Em seguida, Jesus recebe as crianças e ele percebe que os seus discípulos começam a repreender aquelas crianças para que não incomodasse a Jesus. E aí, nessa que os discípulos repreendem as crianças, eles mesmos, os próprios discípulos, são repreendidos por Jesus, porque Jesus diz: deixem vir a mim as crianças, porque dela é o reino dos céus. E aí a gente percebe que Jesus, tanto faz ele receber criança ou receber um adulto, tanto faz ele dialogar com quem quer que fosse, a faixa etária que fosse. Jesus estava sempre com compaixão, com amor, com paciência, para dialogar, seja quem fosse a pessoa que chegasse até ele. E aí, quando a gente olha para esse texto, o texto mostra que o jovem rico se aproxima de Jesus e chega chamando Jesus de bom mestre. E aí, qual é a resposta de Jesus? Jesus diz: ué, por que você me chama de bom? Não há ninguém que é bom senão um, que é Deus. Somente Deus é bom. E aqui eu abro um parênteses, irmãos. Algumas pessoas dizem: mas por que Jesus diz que só Deus é bom? Jesus também não é Deus? Aí que há a distinção. Aquele homem chegou até Jesus enxergando Jesus como um bom mestre. Não enxergava ele como Messias, não enxergava ele como filho de Deus, enxergava ele como alguém que tinha uma grande sabedoria, que era mestre, que ensinava as pessoas dentro do contexto judaico. Então aquele rapaz, ele não tinha essa percepção de que Jesus era o próprio Filho de Deus. Então por isso a resposta de Jesus dizendo para aquele rapaz: não há um além de Deus que seja bom, somente Deus é bom. Então aí Jesus já diz àquele rapaz: rapaz, eu sei que você não me enxerga como Messias, você está me enxergando como mestre, então eu vou dar a devida resposta que você precisa ouvir, que somente Deus, Ele é bom. E o jovem rico demonstra também admiração a Jesus. E olha só, irmãos, esse jovem, demonstrando essa admiração, ele deixa suscetível um problema. E qual seria esse problema? Porque ele chega chamando Jesus de bom mestre, o que ele precisa fazer para herdar a vida eterna. E aí Jesus diz a ele, a resposta que acabamos de ouvir. Só que há uma situação aí, porque esse jovem, ele chega no versículo 17, apressadamente ou correndo. Então ele já chega chamando a atenção, ele se ajoelha diante de Jesus e expressa aquelas palavras. Só que o entendimento de Jesus, ele percebe que aquele homem já estava chegando com uma certa bajulação, estava querendo meio que chamar a atenção de tudo e de todos. E aí Jesus diz àquele homem: só Deus é bom. E aí Jesus continua o diálogo com aquele rapaz. E aí ele diz: eu tenho feito isso desde a minha mocidade. E aí Jesus olha para ele e percebe que aquele rapaz estava esperando uma aprovação de Jesus. E aí que está, irmão, um grande problema. O problema acontece quando as pessoas nos admiram demais, quando as pessoas bajulam demais. Quando as pessoas bajulam e admiram demais, não é sinal que essa pessoa de repente goste de você. Às vezes essa pessoa está apenas esperando um benefício em troca daquela bajulação, daquela admiração que ela está expressando. E aí Jesus quebra esse rapaz, quebra esse jovem rico, dizendo: olha, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Depois você vem e segue. E aí qual foi a resposta e a atitude daquele rapaz? Ele fica triste e sai de cena. E aqui Jesus mostra que não adianta, não basta a admiração, tem que ter um respeito. Porque o respeito, quando nós nos respeitamos, além de admirar, mas nós respeitamos, o respeito se sobressai à admiração. Porque com o respeito não há o débito. Com aquele que te admira, somente te admira, você tem um débito com essa pessoa, porque aquela pessoa espera algo em troca do que você pode fazer por ela. Mas quando você
tem uma relação de respeito que se sobressai a admiração, você, ao invés de ter uma relação de débito, você tem uma relação de crédito, porque aquela pessoa te respeita e você respeita aquela pessoa, porque você compartilha os mesmos compromissos e os mesmos propósitos que aquela pessoa tem. Muito embora essa pessoa possa não concordar com você, mas quando você compartilha os mesmos propósitos, quando você compartilha as virtudes do reino de Deus, essa pessoa passa a ter credibilidade com você e vice-versa. Então já se sobressai a questão do benefício, do débito. Então Jesus estava demonstrando isso a esse rapaz. Então algumas coisas eu gostaria de compartilhar e refletir com vocês. Primeiro, que o jovem rico, ele confiava na sua autojustiça. Percebam que o jovem rico, ele diz que ele tem guardado todos os mandamentos de Deus desde muito novo. E ele estava confiando naquilo que ele poderia fazer para Deus, naquilo que ele já estava fazendo para o Senhor Deus desde muito novo. Então, primeiro, o seu diálogo, aparentemente o seu diálogo pode até parecer bonito. Quando a gente olha a princípio, parece bonito a forma como ele chega até Jesus. Ele chega correndo, apressadamente, e ele deseja ganhar a vida eterna, ele deseja herdar a vida eterna. Poxa, então é algo legal da parte do jovem. Ele quer herdar a vida eterna, ele quer ser salvo por Deus. No entanto, ao chamar Jesus de bom mestre, ele já demonstra que não reconhecia Jesus como filho de Deus. E aí é quando ele toma aquela invertida, né? Quando ele toma aquele fora, que Jesus dá aquela resposta e faz com que ele fique já se colocando no seu devido lugar. E aí quando Jesus faz a referência aos 10 mandamentos, e falando em 10 mandamentos, não só os judeus procuravam seguir fielmente os 10 mandamentos, mas eles procuravam seguir fielmente as 613 leis que havia no judaísmo, que havia ali em todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, quando Moisés escreve, que Deus fala para Moisés escrever as leis para o povo, desde Gênesis, né, o início de tudo, para que o povo entendesse qual foi a relação, qual era a relação do Criador com o seu povo. E aí em seguida Moisés escreve Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então ali está incutida toda a lei de Deus para os judeus. E aí quando Jesus fala para aquele homem, você conhece os 10 mandamentos? Então automaticamente, na cabeça daquele rapaz, naquele contexto judaico, ele estava dizendo a Jesus, sim, eu guardo todas as leis, porque os 10 mandamentos eram uma espécie de um resumo mais direto das 613 leis que o judeu tinha que seguir, tinha que obedecer. E aí Jesus fala para ele, olha, se você segue todos os mandamentos, olha só, hein? Parabéns para você. E aí Jesus percebe que aquele jovem, ele fala com um certo orgulho, com estufa o peito, como se fosse nos dias de hoje, né? Contextualizando a cena nos dias de hoje, como se aquele rapaz estufasse o peito e dissesse, eu faço isso desde muito novo. Para eles era muito comum. Para eles era muito comum dizer que seguia a lei desde muito cedo, desde criança. Se a gente for ver o texto de Paulo em Filipenses capítulo 3, a gente percebe que Paulo também tinha esse mesmo sentimento quando ele está falando para os filipenses, que se fosse comparar ele com a lei judaica, com o judaísmo, ele não devia nada a ninguém. E aí Paulo fala lá em Filipenses capítulo 3, sobretudo, eu não tenho que me envergonhar, porque eu era o melhor daqueles que seguiam a lei. Paulo batia no peito, ele reconhecia, ele diz que ele era fariseu de fariseu, da tribo de Benjamim, ou seja, era um fariseu, era um judeu autêntico, raiz, mas ele diz no final, tudo isso não vale nada, tudo isso é lixo, é esterco, eu considero como nada.
porque eu conheci o meu Salvador. E quando eu conheci o meu Salvador, eu vi que tudo aquilo que eu sabia, que eu praticava, não valia nada diante do Senhor. Eu deixei tudo aos pés da cruz. E foi isso que faltou àquele jovem. Reconhecer que Jesus era o Filho de Deus. Reconhecer que a sua autojustiça não o levaria a lugar nenhum. Meus irmãos, há uma semelhança muito grande entre o jovem rico e boa parte dos evangélicos nos dias de hoje, onde muitos acham que são merecedores de algo se cumprirem um determinado cronograma. Deixa eu falar para vocês, a gente não é merecedor de nada. A gente não merecia nada do Senhor. A única coisa que a gente merecia era o inferno, porque a gente é transgressor da lei. Nós somos transgressores da lei de Deus. Nós já nascemos em pecado, irmãos. Por mais que a gente faça, por mais que a gente contribua, por mais que a gente se comprometa, nada disso vai nos tornar merecedores da graça e do amor de Deus. Mas mesmo assim o Senhor Jesus, Ele nos ama e se compadece de nós, porque o seu amor é infinito. Ele entende, Ele sabe das nossas dificuldades, Ele entende e sabe das lutas de cada um. Então, irmãos, meus irmãos, minhas irmãs, não adianta a gente querer bater no peito, estufar o peito, se achar que a gente é merecedor, se achar que a gente tem o direito de reivindicar da parte do Senhor alguma bênção. Nós não temos esse direito. O único direito que nos cabe é reconhecer que nós somos pecadores e que nós precisamos, nós necessitamos a cada instante da graça e da misericórdia do Senhor em nossas vidas. Porque caso contrário, meus irmãos, caso contrário, a tendência é que nós nos afastemos do Senhor. A tendência é que nós achemos que pelo nosso muito fazer, nós temos o direito de fazer, de falar o que bem entendemos. E isso não faz parte de um discípulo ou de uma discípula de Jesus. Nós precisamos entender e reconhecer as nossas limitações. Nós somos seres limitados. Por mais que a gente faça, nós sempre seremos aquele servo inútil, porque nós sempre faremos aquilo que o Senhor Jesus já deixou pré-estabelecido para que nós fizéssemos. Então, irmãos, na presença de Jesus não cabe orgulho. Na presença de Jesus não cabe presunção. Na presença de Cristo não existe autojustiça. Existe: Senhor, me ajude com a sua graça. Senhor, eu preciso da sua misericórdia. Senhor, eu sei que por mais que eu esteja fazendo, que eu seja um instrumento do Senhor, mas Senhor, tenha misericórdia de mim. Essa deve ser a nossa oração. Esse deve ser um dos diálogos que nós devemos ter com Jesus. E lembro-me que o pastor João compartilhou aqui que o diálogo com Jesus não é somente a gente falar, mas é a gente ter tempo e sensibilidade para ouvir a voz de Jesus, ouvir a voz de Deus. A gente está num propósito de leitura anual da Bíblia. Já estamos encerrando o livro de Êxodo. E essa semana já começamos a carta de Paulo aos Romanos, porque é uma leitura interativa, para que a gente não fique isolado somente no Antigo Testamento, mas que a gente interaja com o Novo Testamento de forma gradativa também. Então, uma forma da gente se relacionar com Deus é através da leitura, é através do diálogo, onde nós falamos ao Senhor, pedimos ajuda, pedimos socorro e ouvimos a voz de Deus. Separe, meus irmãos, separe pelo menos 10, 15, 20 minutos, o tempo necessário para que você se dedique ao diálogo com Jesus, para que você possa ouvir a voz de Jesus, para que nos momentos de dificuldade você possa ter paz, você possa ter
direção de Deus para enfrentar os desafios do seu dia a dia. Outro ponto que eu aprendo com esse diálogo entre Jesus e o jovem rico é que conversar com Jesus nos mostra que em alguns momentos não suportamos ouvir a voz de Jesus. Olha só que forte. Em alguns momentos nós não suportamos ouvir a voz de Cristo. E esse não suportar quer dizer que nós somos contrariados pela voz de Cristo. E pelo fato de nós sermos contrariados, nós fazemos birrinha. Nós queremos tapar os ouvidos. Queremos tapar literalmente os ouvidos. Queremos fugir da presença do Senhor, porque o Senhor está sendo incisivo naquilo que Ele está dizendo a nós. Jesus faz uma espécie de ordenança àquele jovem, garantindo a vida eterna àquele jovem. E ainda, não só oferecendo a vida eterna, mas Jesus o convida para que ele seja um discípulo de Jesus. E há quem diga que ele perdeu a oportunidade de ser o 13º apóstolo de Cristo, né? Há quem diga. Eu não acredito muito nessa possibilidade, porque ele estava sendo chamado para ser mais um seguidor, e não apenas não um apóstolo, né? Mas me siga, porque além dos 12 apóstolos, tinham mais seguidores de Jesus, que estavam um pouco mais, não afastados, mas que era filtrado, né, os 12 apóstolos. Então Jesus faz um convite muito especial para aquele rapaz, e aquele rapaz não suporta ouvir esse convite, assim como nós não suportamos em alguns momentos ouvir uma sugestão de Jesus, ouvir uma correção da parte de Deus. E o versículo 22 nos mostra que não só aquele jovem não estava pronto para ouvir aquelas palavras de Cristo, mas nós também, em muitos momentos, queremos nos fazer de surdo para não ouvir o que Jesus tem a nos dizer. É aquela confrontação com o nosso próprio ego, né? Flávio, não faça isso. Para de ser teimoso. Ou falando o nome de cada um de vocês. Pare de fazer isso. Mude a rota. Mude a linha de pensamento. Mude a direção. E a gente fica teimando com o Senhor. Meus irmãos, quando nós nos achamos bom o suficiente, é um grande sinal de que Cristo não esteja presente em nossas vidas. Quando nós nos achamos bom o suficiente, isso é um grande sinal de que Cristo possa não estar presente na nossa vida diária. Assim como o jovem rico, quando o nosso coração se encontra preso em coisas e prazeres que nos satisfazem, dificilmente nós também obedeceremos ao que Jesus tem a nos dizer. Quando nós estamos presos, não só a bens materiais, mas estamos presos à sede de fama, à sede de sucesso, à sede de algum cargo. Nós queremos mostrar alguma coisa a alguém. Então está dizendo, a nossa atitude está traduzindo que nós não estamos ouvindo a voz de Deus, de que a voz de Cristo se faz surda em nossos ouvidos, em nossos corações. E terceiro ponto, Cristo nos mostra que a salvação é tão somente por sua graça, nada além disso. Pela sua graça é que a salvação de Cristo nos pertence. E aí a gente percebe, a partir do versículo 23, por favor. Então, olhando em redor, Jesus disse aos discípulos: como é difícil para quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos admiraram-se com suas palavras, mas Jesus voltou a lhes falar, ou seja, repetiu a mesma coisa: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus.
Então Jesus começa a mostrar para eles que a salvação é tão somente pela graça. E aí Jesus alerta os discípulos sobre o perigo das riquezas e dos prazeres desse mundo. Porque a gente não precisa ser rico para saborear os prazeres do mundo. É óbvio que as riquezas vão nos dar muito mais opções de prazeres, mas quando não se é rico, mas tem acessibilidade aos prazeres do mundo, isso também nos deixa longe da presença de Deus. Isso nos remete também ao texto que Mateus citou lá no capítulo 6, no versículo 21, que onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então, aonde está o nosso tesouro e aonde estiver o nosso coração, vai expressar se de fato nós estamos em Cristo. E Jesus fala sobre a questão do camelo passar pelo fundo da agulha. Alguns estudiosos que afirmam que o fundo da agulha era uma porta que tinha lá naquela época, onde essa porta é muito baixa e um tanto estreita, e diz que algumas pessoas tentavam passar ali por essa porta com um camelo, e isso fazia com que o camelo se abaixasse muito, era muito difícil para que o camelo passasse. Se você buscar algumas pesquisas vão te dar uma determinada porta no formato de um fundo de agulha. Mas outros acreditam que Jesus estava dizendo literalmente de um camelo passar pelo fundo de uma agulha. E não é essa agulha que nós temos hoje, aquela pequenininha de costura. Era uma agulha com um ferro um pouco mais grosso, com um fundo um pouco mais largo também. Mas Jesus estava dizendo exatamente isso, de que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico ou alguém que está preso aos prazeres desse mundo herdar o reino dos céus. Então Jesus está dizendo: olha, filhos, a salvação que há em mim é por graça, não é por merecimento, não é pelo que vocês podem fazer, não é pela capacidade de vocês. E aí no versículo 26 diz: com isso eles ficaram extremamente admirados, perguntando: quem então pode ser salvo? Ou seja, eles ficaram assustados. Se é desse jeito, quem pode ser salvo? E Jesus, fixando neles o olhar, responde: isso é impossível para os homens, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Para os homens, muitas coisas são impossíveis, mas quando Deus está na parada, meus amigos, as coisas acontecem, porque Ele é o Criador do universo. Porque para Ele o impossível é uma palavra que não existe. E num piscar de olhos as coisas podem se transformar, as coisas podem mudar, porque Deus é aquele que, como diz o salmista lá no Salmo 139, Deus é aquele que formou o ser humano, Deus é aquele que formou o universo, Deus é aquele que tem o poder nas suas mãos. Então basta com que o Criador faça assim, para que tudo se transforme, para que tudo mude, para que a transformação aconteça. Não é só com as riquezas que o nosso coração pode se prender. Pode ser na idolatria de algo, ou qualquer sentimento que assuma o lugar de Deus em nossos corações. Qualquer coisa, qualquer ação, qualquer sentimento que tome o lugar de Cristo no nosso coração é idolatria. E se nós estamos com o nosso coração voltado a algo, um coração idólatra, nós precisamos dar meia volta, irmãos, e reconhecer que nós precisamos da graça de Jesus nas nossas vidas. E no versículo 28, Pedro diz a Jesus: nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus, nós deixamos tudo para trás, todos os nossos projetos,
todos os nossos sonhos, deixamos absolutamente tudo para seguir o Senhor. E Jesus responde para Pedro: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por causa de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, agora no presente, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no vindouro a vida eterna. Mas muitos dos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Jesus explica aos discípulos que nada é impossível para Deus. Jesus está dizendo que a sua bondade na vida daqueles que o seguem se manifesta nessa vida e na eternidade. E isso independe do tempo que nós servimos a Ele. Jesus está dizendo: a recompensa que vocês terão não é só na eternidade, não, é no tempo de hoje também, porque todos aqueles que me seguem ganharão amigos, irmãos. Jesus está dizendo que na igreja é uma comunidade de fé, onde nós devemos viver em amor, que nós devemos cuidar uns dos outros, porque aqui é onde nós ganhamos mais pessoas da nossa família, e essa família é uma família da fé, porque muito embora às vezes você deixe filho, deixe esposo para vir ao culto porque ele não quer te acompanhar, Jesus está dizendo: não se preocupa com isso não, você vai ganhar muito mais na minha presença. Deixe que Deus faça a sua obra na vida dos seus. Deixe que o Espírito Santo haja um propósito no coração daqueles que são da sua casa. Às vezes a gente quer atropelar o tempo, a gente quer o nosso tempo, mas uma coisa que eu tenho aprendido: nem tudo deve haver uma intervenção da nossa parte. Em algumas situações nós devemos orar e pedir a Deus que haja através do tempo no coração de pessoas em situações que estão acontecendo, porque o Senhor é o Senhor do tempo. Nós não nos perdemos no tempo. O ontem para nós é muito atual para Deus. Não existe linha do tempo para o Senhor. A linha do tempo existe para nós, para que a gente possa se situar na história, mas Deus é eterno. Deus está acima de tudo e de todas as coisas. E Deus, Ele pode fazer, meus irmãos. E Jesus, é interessante que Jesus, Ele fala: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Interessante que lá em Mateus, logo em seguida a esse diálogo que Jesus tem com o jovem rico, já no capítulo 20 de Mateus, nós vemos que Jesus, depois de dizer que os últimos serão os primeiros serão os últimos, ele logo em seguida fala sobre os trabalhadores da vinha, sobre aqueles trabalhadores que ficaram desde muito cedo trabalhando na vinha de um determinado senhor, e que receberam a mesma coisa daqueles que trabalharam apenas 1 hora na vinha. E aqueles homens ficam indignados. E aí Jesus diz na parábola que o senhor da vinha disse: ué, mas vocês estão indignados, estão bravos comigo porque eu sou bom? Eu não tenho o direito de fazer com o meu dinheiro o que eu bem entendo? Homem, pegue o que é teu, o que nós acertamos, e vá embora. Então Jesus está dizendo: a graça dele é muito maior do que a nossa linha de pensamento, do que as nossas expectativas, porque na graça do Senhor independe, irmãos, se a gente está servindo a Deus desde muito pequeno ou aquele que acabou de se arrepender. Todos são merecedores, segundo a sua bondade e o seu amor, de desfrutar da mesma graça e misericórdia que ele tem a oferecer. Então que nós sejamos capazes de entender que nada é pelos nossos esforços, de que nada é porque nós temos o direito de bater na mesa e reivindicar. Não, a gente não tem esse direito com Deus. A gente não pode fazer isso, porque nós somos
feitos por Deus. E como diz o profeta, pode o vaso questionar o oleiro: por que me fizeste assim? Por que eu estou passando por isso? Não. Nos submetamos à sua bondade e à sua graça, e que nós possamos perceber no amor de Jesus aquilo que nós tanto precisamos. Agora, para a gente refletir, será que em alguns momentos da nossa vida cristã nós temos achado que a nossa salvação depende da nossa própria capacidade, por aquilo que nós temos feito ou que nós estamos fazendo? Será que nós estamos confiando de que nós merecemos porque nós nos desdobramos, nós fazemos muito? Será que é isso mesmo? Será que nós queremos barganhar com Jesus? Queremos barganhar com Deus? O que Jesus tem dito a você, ou a mim, ou de repente a nós? O que Jesus tem dito a cada um de nós, no seu particular? Que talvez nós não estejamos querendo obedecer. Talvez Jesus esteja falando algo no seu coração, insistentemente, dia após dia, e você tenha sido resistente a obedecer ao que Jesus tem te falado. A nossa salvação sempre será pela bondade e pelo amor de Cristo, demonstrado na cruz. Será sempre por essa razão, sempre pela graça manifestada por Cristo na cruz, e nunca pelos nossos próprios esforços. E outra coisa, nós somos resistentes a obedecer à voz de Deus por causa da nossa tendência natural para o pecado. Por mais que nós sejamos salvos, mas nós continuamos pecando. E não, então nós somos uns pecadores salvos pela graça de Jesus. Então nós temos essa resistência a ouvir a voz de Cristo por conta da nossa tendência natural para o pecado. No entanto, meus irmãos, isso tudo pode ser mudado através da obra restauradora do Espírito Santo na vida de cada um de nós. É através da obra restauradora do Espírito Santo é que seremos capazes de reconhecer e de desfrutar do amor de Cristo e da sua salvação. Amém? Oremos. Querido Deus Pai, nós agradecemos ao Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de refletirmos acerca da Tua palavra, por entendermos que nós somos necessitados da Tua graça, necessitados da Tua misericórdia. No nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, como igreja, como família, a estarmos sempre aos Teus pés, buscando, Senhor, buscando ouvir a voz do Senhor, buscando falar ainda mais com o Senhor, e que esse diálogo seja um diálogo constante em nossas vidas, Senhor. No nome de Jesus, ajuda-nos em nossas dificuldades diárias, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos cada processo do Senhor em nossas vidas. No nome do Teu Filho amado Jesus, ó Deus, é o que nós oramos.